Fala pessoal, professor Jardel Souza na área, disciplina matemática. Vamos lá começar os nossos estudos? Bom, nós vamos dar uma continuação no nosso livro didático de número 2. Agora vocês vão pegar o livro lá na página de número 65. E aí nós estamos no tópico equação do primeiro grau com uma incógnita. Olha que legal. Eu já tenho o meu livro. Então, lá na página de número 65, ele já vai começar com essa abordagem, falando sobre a equação do primeiro grau com uma incógnita. É claro que vocês já estudaram um pouco mais a respeito dessa perspectiva e ideia de equações. Então, toda vez que nós temos aí uma estrutura formada em torno de uma letra, onde temos aí as operações de multiplicação, soma, subtração, divisão, ou potenciação ou raiz quadrada. Então, nós temos aí uma equação. O que vai dizer se é ou não é uma equação do primeiro grau? Então, vamos estudar mais um pouco a fundo. Do nosso manual, do nosso livro, lá na página de número 65, temos a ideia aqui, equação do primeiro grau com uma incógnita. E temos aí, ó, o que é uma equação do primeiro grau? Então, uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Olha só, aparece a letra X, mas nada impede que venha a surgir outras letras. Pode ser Y, pode ser Z, pode ser qualquer letra do alfabeto. Quando pode ser escrita na forma AX igual a B, com A diferente de zero. Vamos fazer um entendimento claro dessa ideia de equação aqui, turma. AX, olha só, o A são os números, tá? Ele está representando aqui o número que acompanha a letra, que está ali, ó, grudadinho com a letra, e quando isso aparece dessa forma, significa que está sendo multiplicado, ok? Então, olha só, o A, ele está representando qualquer valor que vai estar ali naquela posição. Então, qualquer número pode vir aí a multiplicar a variável ou incógnita. Te acostuma com essas formas de nomenclatura. Igual a um resultado. Aqui, no nosso problema, da nossa definição, ele fala o seguinte. O A tem que ser diferente de zero. Por quê? Olha só, qualquer valor que multiplicado por zero vai ser igual a zero. Então, por isso que esse valor, que sempre vai estar acompanhando a letra, tem que ser diferente de zero. Ele pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, pode ser uma fração, tá? Então, vamos lá, ó. E aqui ele vai nos trazer algumas ideias. Então, olha só, nós temos aqui 4x igual a 7. E ele te fala, é uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Olha que legal. O A, ó, está na forma AX igual a B. Então, perceba, qual é o valor de A? Está aqui, ó, é o 4. E qual é o valor de B? Está aqui do outro lado do igual, ó, 7. Sempre tentem associar nessa ideia, nessa perspectiva. Legal, turma? Olha só, próximo exemplo. Exemplo B. Menos 2y igual a 0. Ela é uma equação do primeiro grau com uma incógnita, porém a incógnita aqui, ó, é y. Lembra que eu falei? Essa variável aqui, a incógnita, ela pode ser qualquer letra do nosso alfabeto. Tranquilo? E aí ele já está dentro dessa estrutura. Ou seja, o menos 2 aqui, ó, ele é o A, e o 0 aqui, ó, ele é o B. Olha que legal. Olha só. R sobre 3 é igual a 2. É uma equação do primeiro grau com uma incógnita, porém a incógnita aqui, ó, é o R. Ou seja, quem é o A? É 1 dividido por 3. Ó. Nós estamos numa divisão, tá? E quem é o B? Olha só, legal, é o 2. Olha que bacana. Agora eu quero destacar para vocês o que não é uma equação do primeiro grau. O que determina se é uma equação do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau? Turma, é a potenciação que acompanha a incógnita.
Então, por exemplo, perceba que aqui no x nós não temos visivelmente nenhum valor no expoente, mas ali, olha só, é o número 1 no expoente. Por isso que recebe o nome, olha só, de equação do primeiro grau. Olha só os exemplos aqui, ó. Esse primeiro exemplo aqui que nós temos, olha só, x elevado ao quadrado igual a 10. Olha que legal, nós temos aí ó, uma equação do segundo grau. Por quê? Olha só a potenciação aqui, ó, o 2. Captou a ideia? E aqui, ó, é uma equação do primeiro grau? Não, turma, não é porque, olha só, o valor aqui ó, que acompanha a letra, nesse primeiro momento, o A ele está sendo igual a 0. E por definição, olha só, o A não pode ser igual a 0. Próximo exemplo aqui, ó. 5y elevado ao cubo igual a 80. Qual é o grau dessa equação? Exatamente, grau 3. Olha só, a incógnita y está sendo elevado aqui, olha só, ao expoente 3. Então, é uma equação do terceiro grau. Olha que bacana. E aí, turma, olha só, segue a ideia. Aqui, ó, nesse último exemplo, e nesse penúltimo, não são equações, porque nós temos aí, olha só, mais de uma incógnita. Então, para ser uma equação do primeiro grau, é obrigatório, olha só, olha a definição, com uma incógnita. Aqui, olha só, não é mais equação com uma incógnita, são equações com duas incógnitas. Tranquilo até aqui, turma? Se prepara! Logo mais, nós vamos também ter as lives Tira Dúvida. Não deixe de participar. Participe! Eu vou estar lá com vocês nesse momento, tirando todas as dúvidas a respeito dessa ideia do conteúdo. Próximo tópico que nós vamos estar estudando fala um pouco a respeito da resolução de equações do primeiro grau com uma incógnita com o uso de diagramas. Turma, a ideia do uso de diagramas é sempre nós trabalharmos a perspectiva inversa da operação que é visível na equação. Só para vocês terem uma ideia, olha só como é que ele começa fazendo a ideia do diagrama. Início. Início começamos com a incógnita. Aqui, ó, tô aqui, ó. O que eu faço agora? Vou multiplicar por 2, ó. Aqui, ó. Vou multiplicar a incógnita por 2. Então, eu vou ficar com o quê? 2x. Logo em seguida, eu pego o resultado aqui, ó, dessa multiplicação e vou somar 5 unidades. Mais 5. E aí eu fico com o que no final? Olha só. 2x mais 5. É isso. Não tem outra ideia. Não tem uma outra perspectiva. Logo em seguida, ele te fala, vamos fazer agora o caminho inverso. Olha, anote isso aqui. Inverso. Toda vez que tiver a ideia de perspectiva inversa, você vai sempre trabalhar com a operação oposta do que está sendo apresentado. Professor, como assim? Pessoal, toda vez que nós estudamos as operações matemáticas, nós estudamos na perspectiva de conjunto. Quando eu estudo soma, simultaneamente nós estudamos também subtração. Olha só, uma é o inverso da outra. O que uma faz, a outra desfaz. Olha que legal. E também, olha só, quando nós estudamos multiplicação, nós também estudamos simultaneamente, olha só, divisão. Então, perceba, o que a multiplicação faz, a divisão ela vai desfazer. Então, é isso a ideia da perspectiva inversa. Então, perceba, a perspectiva inversa é ir no caminho contrário. Olha só, ele começou aqui, ó, o início agora, ó, início passa a ser o resultado final do que nós tínhamos iniciado. Então, olha só, temos aqui, ó, 2x mais 5. Então, qual é o primeiro passo? Tirar esse 5, ó, menos 5. Logo em seguida, eu vou ficar só com 2x. O que eu faço? Se é 2 multiplicando x, eu vou dividir por 2 e volto para o início. Olha que bacana. Tivemos duas perspectivas aí de trabalhar a ideia utilizando diagramação.
Exercícios, primeiros exercícios. Olha só que legal. Os exercícios que nós temos vai falar um pouco a respeito do seguinte. Assinale apenas os itens que temos aí uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Como é que nós vamos fazer isso? É só aquilo que for equação do primeiro grau. Se lembra que eu te falei? Se a incógnita ela não tiver um expoente, ou seja, é só a letra, acompanhada dos números, então ela é uma equação do primeiro grau. Então aqui, ó, nós marcaríamos aqui essa primeira equação, ó, ela é uma equação do primeiro grau. E só para vocês terem uma ideia, vai seguir a mesma perspectiva, sempre lembrando da potenciação da incógnita. Ok, turma? E aí vocês vão fazer também da mesma forma. Questão 30, eu vou deixar para respondê-la na nossa live virtual. Tranquilo, turma? E aí eu vou trabalhar a ideia de diagrama, e ele me faz aqui a perspectiva, ó. Diagrame para que eu saia de x e chegue aqui, ó, em 3x menos 8. Eu vou responder essa questão na live. Se você está assistindo agora essa aula, participe, ok? E aí, também, olha só, 31, 32, eu vou fazer a 30 e vocês utilizem a 31, a 32 como exemplo. A 33 também vai trabalhar a ideia de diagramação. Então, vocês vão trabalhar um pouco mais a respeito dessa ideia de diagramação. Agora, resolução de equações do primeiro grau com uma incógnita com o uso de operações inversas. Turma, essa perspectiva de operações inversas nós já estudamos. Você lembra que eu mostrei para vocês que o objetivo é isolar a incógnita em um dos lados da igualdade? Então, nessa perspectiva aqui, olha só, o primeiro momento, o que nós temos que fazer? Nós temos aqui a equação, 3n mais 10 igual a 91. Então, o primeiro passo, o que nós temos que fazer nessa ideia de operação inversa? E é sempre que tu vai utilizar para resolver equações. Primeiro, eu vou passar o mais 10 para o outro lado da igualdade com a operação inversa. Olha só, se aqui é positivo, vai vir para cá como? Negativo, então vai ficar 3n igual a 91 menos 10. Olha só. Agora eu realizo a operação, olha só, 91 menos 10 vai dar 81. E aí eu volto a ter uma nova equação, ó, 3n igual a 81. Perceba, se o número está acompanhando a incógnita, então aqui está acontecendo o quê? Uma multiplicação. E como nós temos que deixar aqui a incógnita isolada, sozinha, em um dos lados da igualdade, se o 3 está multiplicando a incógnita, ele vai como para o outro lado? Exatamente, com a operação inversa da multiplicação, ou seja, ele vai dividindo. Então, por isso que agora, ó, o 3 está multiplicando o n, ele vai para o outro lado dividindo o 81. E aí nós temos aqui, ó, 81 dividido por 3. Olha que bacana. Resultado, qual o valor da incógnita n? 27. E aí vai seguir a mesma perspectiva para as outras equações. E aí, olha só, queremos que eu, professor, quero que você faça e tente fazer os exercícios. Participa da live que eu vou resolver essas equações, ok? Bom, a ideia de equilíbrio, nessa perspectiva da equação do primeiro grau, com uma incógnita, é trabalhar a igualdade. Eu quero que vocês enxerguem a balança como uma igualdade. Então, perceba, x igual a alguma coisa, ó. Perceba que aqui, ó, no desenho, a balança está nivelada. Então, a balança ela vai representar a igualdade, tá, turma? Então, só para vocês terem uma ideia aqui nesse exemplo, o que eu tenho? Olha, eu tenho a quantidade de x que eu tenho aqui. Então, vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5x mais 50. Ó, perceba que está tudo equilibrado? Igual, aí olha só, 3x mais, ó, 140 mais 100 mais 50. Então, aqui eu vou ter 290. Então, eu vou ter aqui, ó, 5x mais 50 vai ser igual a 3x mais 290.
E olha só como é que ficou. A balança, ela sempre vai representar o símbolo de igualdade. Olha que legal. Então, é isso que essa perspectiva de trabalhar a balança vai ter nesse conteúdo da página 69, tá? Trabalha essa perspectiva. Só para vocês terem uma ideia para a gente finalizar aqui, ó. 2 blocos de X, aí a balança, ó, em equilíbrio com 140 gramas mais 100 gramas. Então, o que tu faz? Soma aqui, ó, 140 mais 100 vai dar 240. Então, eu vou ter aqui, ó, 2x igual a 240. Então, olha só a perspectiva aqui, olha só, 2x igual a 240. Olha que legal. Então, essa é a perspectiva aqui da página 70, 71, 72. E agora aqui, ó, vai te pedir para você resolver essas equações. Lembrando, nós já fizemos exercícios onde eu mostro como resolver equações do primeiro grau. E é simples agora aqui, você vai trabalhar essa perspectiva. Ok, turma? Aguardo vocês na nossa live Tira Dúvidas. Bons estudos e até o próximo encontro. Tchau, turma!